Na noite de quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados se transformou em um campo de batalha político, com 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. Os parlamentares aprovaram o requerimento de urgência para o projeto de lei 2162 a 2023, que trata da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O clima foi de tensão, gritos e comemorações. De um lado, opositores bradavam em uníssono sem anistia, ecoando pelo Salão Verde. Do outro, deputados da base bolsonarista batiam palmas, levantavam os braços e celebravam a vitória parcial que reacende um dos debates mais inflamados da política recente. A decisão de acelerar a tramitação do projeto não surgiu do nada. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, articulou com líderes partidários durante o dia para colocar o tema no centro da pauta. Em seu pronunciamento, Mota foi direto. O país precisa de uma solução que pacifique, que dê uma resposta ampla e definitiva, né? Não vamos empurrar essa discussão com a barriga. Vamos tratar de frente. Ao dizer isso, abriu espaço para que o projeto fosse votado diretamente em plenário, sem análise prévia nas comissões. O autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro e também do Republicanos, defendeu a iniciativa com veemência. Estamos diante de brasileiros e brasileiras que foram criminalizados por se manifestarem. Não se trata de absolver quem depredou, mas de compreender que a liberdade de expressão e de protesto não pode ser confundida com terrorismo. O Brasil precisa virar essa página. Suas palavras foram seguidas de aplausos por aliados e de vaias intensas vindas da oposição, que enxerga no projeto uma tentativa clara de proteger figuras centrais da articulação dos atos. Incluindo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o ponto mais explosivo é justamente esse: a possibilidade de a anistia alcançar o ex-presidente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de prisão. Líderes bolsonaristas já se movimentam para garantir que o texto inclua a figura de Bolsonaro, transformando a votação em um verdadeiro plebiscito sobre o papel do STF e a permanência das condenações. Deputados próximos a Bolsonaro afirmaram nos corredores que não há sentido em anistiar os manifestantes e deixar de fora aquele que foi o verdadeiro líder. A fala gerou um burburinho ainda maior, elevando a temperatura de uma casa que parecia em ebulição. Na contramão, parlamentares governistas e aliados de Lula acusaram a oposição de buscar impunidade. Um deputado do PT não hesitou em declarar em plenário: o que querem aqui é rasgar a Constituição e passar pano para golpistas. Não existe democracia sem responsabilização. Não existe paz sem justiça. E não existe perdão para quem quis destruir os três poderes da República. O embate entre as falas inflamadas criou uma atmosfera de quase confronto físico, com apartes, dedos em riste e microfones abertos até o limite. O fato é que, mais de 2 anos após os ataques que mancharam a imagem do país diante do mundo, o Congresso volta a discutir se os culpados devem ou não ser perdoados. A urgência aprovada na quarta-feira abriu um novo capítulo dessa saga e agora, com o relator a ser designado por Hugo Mota, a expectativa é que surja um texto substitutivo capaz de agradar tanto aos que defendem a pacificação quanto aos que exigem justiça. O problema é que conciliar essas duas narrativas pode ser impossível. A tensão foi tão grande que até ministros do STF reagiram, mesmo fora do plenário. Um deles, em conversa reservada, deixou escapar: o legislativo tem o direito de legislar, mas não pode apagar crimes que já foram julgados pelo Supremo. Isso seria um ataque à independência dos poderes. A declaração, que rapidamente se espalhou nos corredores, alimentou ainda mais a polêmica e reforçou a ideia de que a batalha entre Congresso e Judiciário está longe de terminar. Enquanto isso, o país assiste a um espetáculo que mistura indignação e esperança. Para uns, a anistia é o caminho para enterrar de vez a polarização. Para outros, é um insulto às vítimas da violência de 8 de janeiro, aos servidores que viram seus locais de trabalho depredados, ao próprio Estado democrático de direito. A votação da urgência foi apenas o primeiro passo, mas já mostrou que a disputa política de 2025 promete ser ainda mais acirrada do que os anos anteriores. Na manhã seguinte à aprovação da urgência, o clima em Brasília não era de calmaria, mas de ebulição.
Os corredores da Câmara e do Senado fervilhavam com comentários, articulações e telefonemas incessantes. A decisão tomada na véspera havia mexido profundamente com o equilíbrio político do país. A oposição comemorava como se tivesse dado um passo histórico para corrigir injustiças, enquanto parlamentares da base governista e representantes de movimentos sociais se reuniam para organizar a resistência. O embate já não se limitava às paredes do Congresso, mas se espalhava pelas ruas e pelas redes sociais, criando uma atmosfera de confronto direto entre dois projetos de Brasil. Hugo Mota, presidente da Câmara, foi novamente protagonista do noticiário político ao anunciar que definiria o relator do projeto ainda naquela quinta-feira. Não podemos perder tempo. A sociedade exige uma resposta, e a Casa vai cumprir seu papel, declarou diante de jornalistas. Questionado sobre a pressão para que o texto contemple Jair Bolsonaro, Mota evitou dar uma posição direta, mas deixou escapar. O relator terá liberdade para ouvir todas as bancadas e buscar uma redação que seja aprovada por maioria ampla. O objetivo é construir paz, e paz se constrói com consenso. Suas palavras soaram como o chamado à negociação, mas foram interpretadas de forma diferente por cada grupo. Para os aliados de Bolsonaro, uma abertura clara para incluir o ex-presidente. Para a base governista, um sinal de que o presidente da Câmara poderia estar cedendo à pressão da oposição. Nesse cenário, Marcelo Crivella, autor do projeto, intensificou sua defesa da anistia. Em discurso inflamado no plenário, afirmou: "Não estamos aqui para passar pano para quem cometeu crimes, mas para reconciliar um povo dividido. Quantas famílias estão hoje destroçadas porque seus filhos ou pais estão presos por protestar? É hora de dar um basta nesse ciclo de ódio." A fala arrancou aplausos calorosos dos bolsonaristas, mas gerou reações duras da esquerda. Uma deputada do PSOL rebateu imediatamente: "Não houve protesto pacífico no dia 8 de janeiro. Houve tentativa de golpe. O que querem chamar de manifestação política foi, na verdade, a destruição de patrimônio público e o ataque frontal à democracia. Não se pode reescrever a história." O eco desses embates foi sentido também no Senado. Um senador governista fez questão de se posicionar. "Se essa casa aprovar a anistia a quem tentou derrubar a República, estaremos cavando a sepultura do nosso regime democrático. Quem vai respeitar as instituições se, ao fim, os criminosos são perdoados?" A fala inflamou os ânimos e deixou claro que, mesmo que o projeto avance na Câmara, encontrará resistência ferrenha na casa vizinha. A discussão não ficou restrita aos parlamentares. O ministro do governo Lula, ao ser questionado sobre a aprovação da urgência, foi enfático: "O governo não pode intervir no que é competência do legislativo, mas nós não aceitaremos que criminosos sejam tratados como heróis. A anistia é um perdão coletivo que só vai aprofundar a sensação de impunidade no país." Esse posicionamento fortaleceu os discursos contrários ao projeto e deu munição para as vozes que ecoavam nas redes sociais com a hashtag #Semanistia. Por outro lado, deputados da oposição reforçaram que a votação da urgência foi apenas o começo de uma vitória maior. Um dos mais exaltados chegou a declarar: "Não descansaremos até que Bolsonaro também seja anistiado. Não faz sentido perdoar o povo e manter o líder preso. O Brasil não será pacificado enquanto Lula e o STF tentarem transformar Jair Bolsonaro em inimigo público." Essa frase viralizou imediatamente, provocando debates inflamados e dividindo ainda mais a opinião pública. O pano de fundo é o julgamento recente do STF, que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Essa decisão ainda repercutia fortemente no Congresso, e muitos viram no avanço do projeto de anistia uma resposta direta ao Supremo. A tensão entre os poderes se intensificou, com ministros do STF deixando claro que não aceitariam que o Legislativo anulasse condenações firmadas pela mais alta corte do país. "O parlamento legisla, mas não pode apagar crimes julgados", disse o ministro em tom de advertência em declaração que caiu como gasolina no fogo. Na prática, a aprovação da urgência não decide nada de imediato, mas abre a porta para um confronto que poderá marcar a história política de 2025 do Brasil. Mais uma vez, encontra-se em um impasse. De um lado, a promessa de pacificação por meio do perdão coletivo. Do outro, a exigência de justiça e responsabilização para preservar o Estado de Direito. Entre esses polos, surgem milhões de brasileiros divididos.
alguns clamando por reconciliação, outros gritando por justiça. E enquanto a expectativa aumenta sobre quem será o relator e como será escrito o texto substitutivo, uma certeza já se impôs. A votação final não será apenas sobre anistia, mas sobre o futuro das instituições. Será um teste de forças entre Congresso, Judiciário e sociedade civil. E cada palavra pronunciada, cada gesto feito dentro do plenário, reverbera como se fosse um golpe de martelo sobre o destino da nação. À medida que a tarde avançava em Brasília, os bastidores do Congresso se transformaram em um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Cada deputado e cada senador calculava seus movimentos diante da pressão crescente da opinião pública e das expectativas de seus eleitores. A urgência aprovada havia aberto a porta, mas agora a disputa era pelo conteúdo do projeto e, principalmente, pela inclusão ou não do nome de Jair Bolsonaro entre os beneficiados. Essa era a linha que dividia os corredores do poder. De um lado, a oposição tratava a anistia como uma bandeira de luta. Não podemos deixar o presidente sozinho. Se o povo for perdoado, Bolsonaro também precisa ser. É uma questão de justiça e de coerência. Disparou um deputado do projeto de lei, sendo ovacionado pelos colegas. Do outro, parlamentares governistas subiam o tom do discurso. Um deputado do PT fez questão de repetir várias vezes diante das câmeras: não há paz sem justiça. Se este projeto avançar com Bolsonaro incluído, será a legalização da impunidade. Será um tapa na cara da democracia. A cada frase, os aplausos e vaias ecoavam como se o plenário fosse uma arena dividida. O clima polarizado encontrou combustível nas palavras de Marcelo Crivella, que mais uma vez defendeu sua proposta. O Brasil precisa curar feridas. Não podemos viver eternamente em guerra política. O povo que está preso, que está sendo processado, precisa voltar para casa. A reconciliação nacional só será possível com um gesto de grandeza do parlamento, disse ele, olhando fixamente para as câmeras de televisão. Crivella apostava na narrativa de pacificação, mas cada vez mais ficava evidente que, para a oposição, a verdadeira meta era a libertação do ex-presidente. Hugo Motta, percebendo o tamanho da polêmica, fez um pronunciamento firme. Esta casa não vai se omitir. Nós não temos medo de enfrentar debates difíceis. O relator será escolhido com responsabilidade e o texto que vier ao plenário será fruto da escuta de todas as vozes desta casa, apesar do tom conciliador. A fala de Motta não conseguiu esconder as pressões que cresciam sobre sua presidência. Governistas o acusavam de ceder à chantagem da oposição, enquanto bolsonaristas cobravam rapidez e clareza na definição do relator. Em paralelo, no Supremo Tribunal Federal, ministros acompanhavam com preocupação cada passo do processo. Um deles confidenciou a jornalistas: estamos diante de uma tentativa clara de minar decisões judiciais já transitadas em julgado. Se o parlamento avançar nesse caminho, teremos um grave problema institucional. As palavras ecoaram como uma ameaça velada, reforçando a percepção de que o embate entre legislativo e judiciário se aproximava de um confronto direto. Nos corredores da Câmara, alguns deputados relatavam que haviam recebido telefonemas de governadores, prefeitos e até líderes religiosos pressionando por uma posição favorável à anistia. Pastores e padres apareciam em Brasília, circulando entre gabinetes e defendendo a reconciliação como um gesto cristão necessário para o futuro do país. O discurso religioso, que sempre teve força em momentos de crise, começava a ganhar espaço entre indecisos. Um deputado da bancada evangélica resumiu: se não houver perdão, não haverá paz. O Brasil precisa de reconciliação espiritual e política. Enquanto isso, nas ruas, manifestações contrárias à anistia se organizavam em frente ao Congresso. Grupos de estudantes e movimentos sociais exibiam cartazes com frases como "sem anistia" e "golpistas na cadeia". Uma jovem estudante de direito declarou em um megafone: não podemos permitir que a democracia seja negociada em nome de interesses políticos. Quem tentou destruir o país precisa pagar pelos seus atos. Essa voz ecoava entre centenas de manifestantes que viam na anistia não um gesto de paz, mas uma traição à memória de 8 de janeiro. Do outro lado, caravanas de apoiadores de Bolsonaro também se mobilizavam. Em Brasília, caminhonetes, bandeiras do Brasil e camisetas da seleção brasileira voltaram a ocupar os arredores da Praça dos Três Poderes. Os discursos eram inflamados. Um dos manifestantes afirmou: se o Congresso não anistiar Bolsonaro, nós vamos mostrar a nossa força. Não vamos aceitar que ele seja condenado injustamente.
A presença desses grupos aumentava a tensão e lembrava cenas que o país ainda tentava esquecer. Nesse contexto, os senadores começaram a dar sinais de que a batalha final poderia ser ainda mais dura. Um senador do MDB alertou: mesmo que a Câmara aprove o projeto, no Senado a situação será diferente. Aqui não se vota sob pressão. Aqui vamos discutir cada detalhe, porque o que está em jogo não é apenas o futuro de um homem ou de um grupo, mas o equilíbrio entre os poderes da República. Essa fala indicava que o projeto teria um caminho longo e tortuoso pela frente, com muitas chances de virar o centro de uma crise política. Enquanto isso, o governo Lula observava de perto. Um ministro confidenciou que o Palácio do Planalto preparava uma estratégia para reagir ao avanço da proposta. Não vamos assistir de braços cruzados. A anistia pode se transformar em um cavalo de Troia contra a democracia. O povo precisa entender que não existe perdão sem verdade. E a verdade é que houve um ataque contra as instituições. Essa postura mostrava que, apesar do discurso de neutralidade, o governo estava pronto para entrar de vez na disputa. No fim do dia, a sensação que pairava em Brasília era de que o país estava diante de um momento decisivo. Cada declaração, cada voto, cada articulação se tornava parte de uma trama que mexia não apenas com os destinos de milhares de manifestantes e de Jair Bolsonaro, mas com a própria credibilidade do sistema democrático brasileiro. A urgência aprovada não era apenas uma manobra regimental, era o estopim de uma batalha política que poderia mudar o rumo da história. A quinta-feira amanheceu carregada de expectativas, e Brasília parecia respirar um ar mais denso, como se o peso da decisão que se aproximava tivesse se infiltrado até no clima da cidade. Nos cafés próximos ao Congresso, o assunto era único. A anistia, políticos, jornalistas, assessores e até transeuntes se misturavam em conversas cheias de especulações. Quem seria o relator? O nome de Jair Bolsonaro entraria oficialmente no texto? O STF reagiria com mais dureza? Perguntas sem respostas definitivas, mas que agitavam todos os corredores do poder. Logo cedo, Hugo Motta convocou uma reunião fechada com líderes partidários para tratar da escolha do relator. Fontes internas garantiam que o presidente da Câmara buscava um nome capaz de dialogar com diferentes bancadas, mas a pressão era insuportável. Os bolsonaristas exigiam alguém de confiança absoluta, enquanto governistas ameaçavam romper acordos caso o relator fosse identificado como alinhado demais à oposição. Motta, em sua fala pública, tentou transmitir tranquilidade. Escolheremos alguém que tem equilíbrio, capacidade de ouvir e, acima de tudo, compromisso com o Brasil. O objetivo é construir um texto que una, não que divida, mas poucos acreditavam na possibilidade real de consenso. Enquanto isso, Marcelo Crivella continuava sua peregrinação pelos gabinetes. Defendendo o projeto como símbolo de reconciliação nacional, em entrevista, chegou a dizer: "O país não aguenta mais viver dividido. Precisamos dar uma demonstração de grandeza e maturidade. O parlamento pode se tornar protagonista dessa pacificação." Suas palavras, entretanto, eram imediatamente contestadas por parlamentares contrários à proposta. Uma deputada do PSB rebateu com veemência: "Pacificação não se constrói com impunidade. Perdão sem arrependimento é só cumplicidade." Essa troca de declarações mostrava como o tom emocional dominava o debate, cada lado apelando não apenas para argumentos jurídicos ou políticos, mas para a própria alma da população. No Supremo Tribunal Federal, ministros começaram a endurecer ainda mais suas falas. Um deles, visivelmente irritado, disse a interlocutores próximos: "Se o Congresso aprovar uma lei para apagar crimes julgados por esta Corte, estaremos diante de um rompimento da ordem constitucional. O Judiciário não pode ser refém de conveniências políticas." Essa declaração circulou rapidamente e alimentou rumores de que o STF poderia intervir de maneira dura caso a anistia fosse aprovada, criando um risco real de crise institucional entre os poderes. Ao mesmo tempo, movimentos sociais e entidades de classe intensificavam suas mobilizações. Universidades, sindicatos e associações de servidores públicos começaram a organizar atos contra a anistia em várias capitais. Em São Paulo, um grupo de professores universitários lançou um manifesto público dizendo: "Não se pode construir um futuro democrático sobre os escombros da impunidade." Já em Minas Gerais, associações de militares da reserva
publicaram uma nota em apoio à anistia, afirmando que os homens e mulheres de farda que participaram dos protestos não podem ser tratados como criminosos comuns. O país inteiro parecia se alinhar em campos opostos, como se a sociedade estivesse diante de uma eleição antecipada, mas agora com um tema específico e explosivo: perdoar ou punir. Em Brasília, a Praça dos Três Poderes voltou a ser palco de manifestações simultâneas. De um lado, estudantes, sindicatos e movimentos sociais gritavam sem anistia. Do outro, apoiadores de Bolsonaro, muitos vestindo verde e amarelo, erguiam faixas com frases como "perdão já" e "Bolsonaro livre". A Polícia Legislativa reforçou a segurança, temendo confrontos diretos. O ambiente lembrava os dias mais tensos da política brasileira, quando cada esquina parecia um ponto de ebulição prestes a explodir. Entre os parlamentares crescia a percepção de que a votação do mérito do projeto seria um divisor de águas. Um deputado veterano do MDB comentou, em tom grave: "Este não será apenas um projeto, será um julgamento político. Quem votar a favor da anistia será visto como cúmplice dos atos de 8 de janeiro. Quem votar contra será acusado de querer manter o país dividido." Não há saída fácil. Esse diagnóstico retratava bem o dilema que muitos enfrentavam. Qualquer escolha teria um custo altíssimo diante da opinião pública. O governo Lula, até então cauteloso, começou a articular mais explicitamente. Um ministro próximo ao presidente revelou: "Não queremos transformar isso em uma guerra aberta com o Congresso, mas não aceitaremos que se jogue no lixo todo o trabalho de responsabilização feito até aqui. Se for necessário, vamos às ruas, vamos mobilizar a sociedade." Essa fala expôs a disposição do executivo de entrar no ringue político. Ainda que isso significasse elevar ainda mais a temperatura, a narrativa da anistia, portanto, deixou de ser apenas sobre os milhares de manifestantes presos ou processados. Tornou-se um símbolo maior, para uns, um gesto de pacificação, para outros, um atentado contra a democracia. E no centro desse turbilhão, o nome de Jair Bolsonaro funcionava como a peça mais pesada desse tabuleiro. Sua possível inclusão no texto era a fagulha que poderia incendiar ainda mais a relação entre os poderes. À medida que a noite caía sobre Brasília, ficava claro que o Brasil caminhava para um momento histórico. O Congresso tinha em suas mãos não apenas a tarefa de votar um projeto de lei, mas de definir qual será a narrativa que prevalecerá para as próximas décadas. Será lembrado como o parlamento que perdoou em nome da paz, ou como a casa que cedeu à pressão e abriu caminho para a impunidade? Do lado de fora, a população assistia, dividida e apaixonada, como se cada palavra, cada gesto e cada voto fosse decisivo para o futuro da nação. Essa trama política ainda está longe do desfecho. O relator ainda precisa ser escolhido, o texto substitutivo redigido e depois votado, mas já não restam dúvidas de que qualquer decisão tomada será carregada de consequências profundas. A anistia, seja aprovada ou rejeitada, será um marco da história recente, e dela dependerá a forma como o Brasil lidará com a ferida aberta do 8 de janeiro. O que se vê em Brasília é mais do que um simples projeto de lei. É uma disputa pelo significado de justiça, democracia e futuro do país. A anistia deixou de ser apenas sobre os atos de 8 de janeiro. Tornou-se um termômetro da força do Congresso frente ao Supremo Tribunal Federal, uma arena onde oposição e governo medem forças, e um espelho da sociedade profundamente dividida. Para uns é o caminho para a paz e a reconciliação nacional. Para outros, é a legitimação da impunidade e o enfraquecimento do Estado de Direito. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: essa votação ficará registrada como um dos momentos mais decisivos da política brasileira no século XXI, capaz de redefinir alianças, abalar instituições e marcar para sempre o destino de Jair Bolsonaro e de toda a nação. O Brasil inteiro observa, com olhos atentos e corações inquietos, aguardando para descobrir se o Congresso optará pelo perdão ou pela responsabilização.